Fala aí pessoal do YouTube, muito bom dia, bem-vindos a mais um Banha Não Tem Calendário e como sempre aqui peneirando as perguntas da live do Instagram para poder falar para vocês sobre algum assunto que os interesse. Antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever no canal, clicar nos comentários para você deixar a sua opinião aqui, ou então se você não gostou de alguma coisa, escreve aí, eu leio tudo, eu só não respondo tudo, que não dá tempo. Mas eu sempre leio, porque dessa forma eu vou orientando também o que é aquilo que é de maior interesse para vocês. Por sinal, views e curtidas também representam para mim um norte do interesse de vocês. Então se você viu alguma coisa que você gostou, dê sua curtida, assista até o final, deixe seu comentário, interaja. Assim eu vou entender o que são os pontos nevrálgicos, né, as coisas mais importantes que vocês têm dúvidas e querem saber. Bom? Bora começar? Bora começar. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ver o que vocês têm dúvida hoje nessa sexta-feira. E eu já entendi o que eu vou fazer para vocês saberem que horas que a gente vai estar aqui na live. É algum horário entre 8 e 9, tá bom? É algum horário entre 8 e 9. Quando treino, ele fica um pouco mais comprido, um pouco depois das 8. Quando treino, ele consegue ser um pouco mais curto, um pouco perto das 8. Então, pessoal, estamos começando aqui o nosso banho, não tem calendário. Estou esperando chegar mais perguntas aqui para poder escolher uma bacana aí que vocês tenham interesse em saber. Por sinal, gostaram dessa camiseta? Nutrição aplicada à prática de esporte. É a camiseta do NAPS. Também faz parte do programa Interligas, aquele programa que a gente montou para alunos de graduação. Quem cuida é a professora Aline Davi, que, além de tudo, cuida da Liga de Nutrição Esportiva da Faculdade de São Camilo, das Universidades de São Camilo, Faculdade de Nutrição da Universidade de São Camilo. E ela, gentilmente, cuida dos graduandos de nutrição que estão matriculados no Interligas. Então, se quiser saber mais sobre isso daqui, né, se quiser essa camisa, que é bacana, né? Nutrição aplicada à prática de esporte, maneiro, né? Entra lá, @mapsbr, então Maps Interligas na realidade, você vai encontrar todos os dados. Bom, já temos 81 perguntas aqui, vamos escolher uma e já vamos dar uma espalhada aqui. Ah, que legal. Essa pergunta é legal, viu? Essa pergunta é bem legal, cálculo de dieta. Luiz, vamos falar para você sobre cálculo de dieta, isso daqui é bacana. Então eu tô desligando os comentários para vocês se concentrarem, né? Porque vocês sabem que eu sou chato e mal-humorado. Eu não tenho muita paciência para poder ficar lendo besteira, né? Não tenho intenção de controlar as pessoas, mas se a gente puder desviar das antas, tá bom, né? É uma pena que a gente desvie das inteligentes também, mas enquanto tiver anta, a gente, ó... Paulo, você acordou rabugento hoje? Querido, I am rabugento. Se você olhar rabugento no dicionário, tem uma foto minha, descabelado. Mas aí, o Luiz Fernando pergunta: Paulo, qual a fórmula que você usa para calcular o gasto energético total do paciente? Luiz Fernando, até já sei por que você fez essa pergunta, porque provavelmente ou você está se debatendo nos livros de nutrologia, olhando Harris Benedict, ou você assistiu uma aula de nutrologia falando de Harris Benedict, ou não sei por que você tem essa dúvida. Mas aí eu vou te falar uma coisa importante. Métodos de você estimar o gasto calórico do paciente. Gente, seguinte. Primeira coisa que vocês têm que saber é que metabolismo é uma coisa dinâmica. Então antes de você pensar que você vai estimar um gasto calórico, você tem que saber que ele não vai ser eterno daquele jeito. Não é porque você faz uma estimativa de gasto calórico, mesmo que você faça uma estimativa para uma máquina que faz isso, uma calorimetria, por exemplo.
aquilo não é o tempo inteiro daquele jeito. Vamos supor que você fez uma calorimetria e deu lá 2.800 quilocalorias dia, né, de gasto basal, mas estimado pela atividade física. Cara, o teu metabolismo, ele não é uma locomotiva trabalhando de uma forma linear, né? Ele está mais para um carro de passeio num trânsito de cidade. Então tem um farol, ele para, tem um cruzamento, ele diminui a velocidade. Então quando você faz uma estimativa de gasto calórico, entenda, é uma estimativa. Por mais preciso que seja o seu método de avaliação, já estou começando a ficar ofegante já, quanto que deu? 117, acho que eu estou cansado hoje. Então por mais que você tenha uma estimativa com base num dado preciso, ainda assim é uma estimativa. E uma série de coisas na sua rotina vai fazer com que essa estimativa ela não seja 100% o que acontece todo o tempo. É importante que você saiba disso, por quê? Porque estratégias alimentares elas são as principais formas de você perturbar o que é o seu gasto calórico. Pessoal, o organismo é uma coisa viva, ela responde a estímulo. Se você der uma quantidade calórica menor do que é o gasto naquele momento, ou se você diminui o influxo de energia para o seu organismo, isso não é garantia que você emagreça. Porque se essa diminuição for muito grande, o que o teu organismo faz? Simplesmente diminui a velocidade de queima calórica dele. Ponto final. Você acha que o teu organismo vai deixar você morrer porque faltou energia? Não, mas ele vai recrutar gordura. Então, mas fazer beta-oxidação depende de carboidrato, né? Mas e a cetogênese? Outra conversa, mas pessoal, tudo tem limite. E outra, se você já viveu em cetogênese de verdade, você vai sentir que existe uma perda do desempenho, né, no exercício ou na parte cognitiva. Mas tem gente que se sente bem. Cara, tem gente que gosta de se sentir assim. Não necessariamente se sente bem, tá? Então essa é a primeira coisa. As pessoas têm opiniões e elas também têm opiniões sobre o que elas sentem. E tem muita coisa que um monte de gente gosta de fazer que você odeia. Você gosta de fazer exercício, por exemplo. Tem gente que odeia. Tem gente que gosta de ficar meio letárgico. Eu detesto. E se eu fico meio letárgico, começa a me dar ansiedade, eu já quero sair dali, fazer alguma coisa, porque eu não me sinto bem desse jeito. Parece que eu estou andando com freio de mão puxado. Deus me livre, tá? Isso quer dizer que... Não, Deus me livre, tá? Mas quer dizer que quando um nutricionista, um nutrólogo, ele faz o seu ajuste de caloria, ou eles programam como vai ser a sua dieta, eles levam em conta isso. Tá cheio de gente que quer melhorar a dieta do nutricionista, fazendo uma dieta mais restritiva. Aí, tá vendo? Consigo fazer uma dieta com menos caloria. Bravo! Você vai se sentir cansado, vai arrebentar teu libido, vai piorar tua qualidade de sono, você vai deitar na cama e ficar rolando, isso se você não ganhar um transtorno alimentar. Acordar no meio da noite para comer que nem um desesperado. Isso acontece. Pô, pessoal, você acha que, de verdade, você só acessou site de fórum, de Google, de não sei o que, você vai saber melhor que um cara que estudou 4 anos pelo menos de graduação para fazer isso? Não viaja, né? Mas eu estudo isso aqui. Fulano, época do autodidatismo acabou. Hoje, a maior quantidade de conhecimento ou a melhor qualidade de obtê-lo é através de estudo dirigido. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade imensa de conhecimento. E mais que isso, esse conhecimento dobra assim. Então, se você não tem um professor para te orientar, vai aqui, vai ali, você acaba estudando groselha e coisinha desse tamaninho e achando que você sabe pra caralho. Eu já falei isso pra vocês. Síndrome de Dunning-Kruger. O idiota, ele acha que sabe tudo. E o corolário, o cara que sabe praticamente tudo, ele tem uma noção de sua ignorância, então ele acha que ele não sabe nada. Ou que o que ele sabe é muito básico. Pois bem, quando um nutrólogo e um nutricionista, eles vão ajustar o que é a dieta de um paciente, eles pensam na menor
déficit possível que cause emagrecimento. No caso do emagrecimento, por exemplo, Luiz. Por quê? Se esse déficit for muito grande, existe uma compensação metabólica e aí o teu corpo passa a gastar menos energia. Ah, você está de pilha. Não, tô falando sério. Tem uma série de estudos que mostram, inclusive, como isso acontece. E um dos mais legais que eu dou em aula é um sobre a variação do TSH, do hormônio tiroestimulante, a partir da queda do consumo calórico. Existe uma situação que a gente chama de Eutiroidism Sick Syndrome, ou síndrome do eutiroide doente. O que é isso? É um cara que ele tem um TSH normal, ou seja, o exame que faz com que nós desconfiemos que existe um hipotiroidismo, ele esteja normal, mas o paciente ele tem sintoma de hipotiroidismo. Intolerância a frio, intolerância ao exercício, aumento da percepção de fadiga, alteração de sono, alteração de libido. Ué, mas como isso é possível? Porque ele baixa tanto a velocidade metabólica dele que a tireoide dele começa a funcionar mais lento para que esse cara sobreviva. E isso é uma das coisas que mais rápido acontece. Sabe quanto tempo você precisa ficar em restrição calórica para você causar uma síndrome de eutiroide doente? 5 dias. Você entendeu por que você consegue fazer restrição uma semana e no final de semana você descamba e come tudo que está na sua frente? Agora, se você tem força de vontade suficiente para você permanecer na restrição, aí você vai adentrando o que é esse padrão de lesão metabólica e você vai piorando cada vez mais. E aí tem uma notícia ruim para te dar, que é o quê? Se você for adentrando nessa, entre aspas, lesão metabólica, o que começa a acontecer é que sempre que você voltar no padrão alimentar original, tua tireoide não volta 100%. Esse equilíbrio de função tireoidiano, pelo menos o final dele, é controlado pelo equilíbrio entre o T3 reverso, que é o tireoidiano final de desaceleração do metabolismo, e o T3 livre, que é o de aceleração do metabolismo. Vamos supor que você começou a restrição, os dois estão aqui, pau a pau. Aí você faz a restrição. Os dois começam a cair um pouquinho. Essa restrição continua. O T3 livre cai mais e o T3 reverso sobe. E quando você volta para aquilo que devia ser o que você come, eles não voltam no lugar. O T3 reverso volta, mas o T3 livre não. Ele não volta o que era antes. Por isso que a maioria das pessoas fala assim, poxa, eu emagreci com essa dieta restritiva, agora eu não estou conseguindo. Porque você danificou o que é o teu sistema de controle de velocidade metabólica. Então essa pergunta, Luiz, ela é muito importante porque este cálculo dietético, ele precisa ser feito. E o nutricionista faz isso, né? Quando ele vai fazer a prescrição, ele tem que ter uma estimativa de gasto calórico para ele poder fazer isso. O que é o mais comum? O mais comum é o Harris-Benedict, que faz, ele tem determinadas variáveis, como idade, peso, sexo, e vai colocar lá um dado estimado. Eu e a minha equipe, a gente prefere o cálculo de Cunningham, tá? Com 2 N's. Por quê? Porque o cálculo de Cunningham, ele leva em conta a massa magra. Por que isso é diferente? Por que isso é importante? Simples, Luiz. Você pega um cara de 147 quilos, grande e obeso. O que vai acontecer se você fizer uma estimativa de velocidade calórica baseada no peso de um cara que é homem e tem 140 quilos? Vai dar um gasto calórico na estratosfera. Capaz que o cara nem coma aquilo que é a estimativa de gasto calórico que você fez. Cunningham, como é a partir da quantidade de massa muscular, ele faz essa correção. Porque aí o cara que tem 140 quilos, mas tem, por exemplo, 70 quilos, 60 quilos de massa muscular, você vai alimentar ele para a massa muscular dele. Isso quer dizer que a grande chance é que você vá perdendo a gordura sem comprometer massa muscular. E essa é a verdadeira face do emagrecimento. Se você perdeu gordura e músculo, você espoliou. Você fez uma desnutrição controlada. Nutrição, pessoal, não é desnutrição controlada. Nossa, veio a calhar, né? A gente tá falando de nutrição, eu tô com a camiseta de nutrição.
Lá no Maps Interligas vocês vão achar isso daqui. Mas então, você trabalhar num processo de emagrecimento, a última coisa que você faz é uma desnutrição controlada. Você faz uma nutrição dirigida. Então você pega o cara que tem 140 kg de peso, mas tem só 70 kg de massa muscular, e você dá alimento para esses 70. E aí você consegue fazer o quê? Com que lentamente existe uma adequação da forma física desse indivíduo, sem que você, para isso, destrua a função metabólica dele. Agora, falando assim, parece fácil. Você faz uma conta e resolve. Não é tão fácil assim, porque quando o nutricionista ele recebe um paciente desse jeito, a última coisa que ele vai fazer é mudar a vida desse cara da água para o vinho. Ele vai fazer uma progressão. Então o goal é ele chegar naquele consumo calórico X. Como que ele vai fazer isso? Ele vai seguir etapas, né? Eu e o Daniel Coimbra, que vocês conhecem, nutricionista, professor doutor, lá em Fortaleza. Ô, terra boa, que saudade de Fortaleza. Fortaleza, tô morrendo de saudade de ficar aí. Ai, meu Deus do céu. Vento, quente, sol, céu bonito. Ai, ai. Até viajei agora. Mas eu e o Daniel, a gente costumava dar aula junto, que a gente falava. Primeira coisa que você faz, não é restrição, é fracionamento. Você divide a alimentação desse sujeito, você divide as calorias pelo dia, para ele estar sempre comendo, tá? Só que com hora certa. Uma vez que você adaptou o sujeito aí você vai fazendo as trocas do que são as refeições. Por isso que é muito importante o nutricionista conhecer o que a pessoa come. Que a primeira dieta, ela é um fracionamento daquilo que ela está acostumada a comer. Ah, mas ele come brigadeiro. Cara, a única coisa que vai ser feito é botar um brigadeiro numa hora que é menos pior. Porque o que ele tem que aprender? Primeiro, comer no horário. Você não aprende a andar de bicicleta e rampar no motocross ou no bicicross no mesmo dia. Aprende. Primeiro você aprende a andar de bicicleta, depois você aprende a cair da bicicleta de um jeito que você não se arrebente, aí você vai pro bicicross. Dieta é a mesma coisa. E a maioria das pessoas falham, na verdade, por quê? Porque elas tentam fazer tudo ao mesmo tempo. Fracionamento, troca de alimento e restrição. E meu amigo, quem que consegue de fazer 2 refeições por dia passar para 5, de comer brigadeiro com bomba de chocolate, passar para arroz integral e filé de frango, e de comer 10.000 calorias para comer 2.200. Ninguém consegue fazer isso. Você pode tomar o estimulante mais potente do mundo, você vai ficar louco, mas você não vai conseguir fazer isso. E se conseguir, depois volta tudo, tá? 125. Acho que eu me exaltei aqui. Então existe uma progressão do que a gente faz, tá? E por que existe essa progressão, né? Um dos papéis do profissional é justamente te fornecer o método, mas de uma forma que você consiga fazer. Senão não adianta. Se você for fazer uma coisa, for tentar fazer uma coisa que você não tem habilidade para fazer, você vai quebrar a cara, não vai funcionar, você vai se frustrar. E assim, a memória da derrota é pior do que a não vitória. Se você deixar a pessoa ser derrotada uma vez, quando ela recomeçar esse processo, ela vai ter uma memória de derrota. Então ela já começa com medo, ela já começa com preconceito, ela já começa achando que não vai funcionar e que ela vai ser derrotada de novo. Por isso que o método importa. Não é o que você vai fazer somente, é como será feito. E aí, para completar, Luiz, o que tem? Tem também os aparelhos que estimam gasto calórico. Quando você pega o método de dobras, você pode fazer essa estimativa de acordo com a massa muscular que você estimou. Só que aí existem uma série de cálculos. Pollock, Faulkner, uma infinidade para estimar massa muscular, tá? Borges, cara, trocentos. Bioimpedância também faz uma estimativa de massa magra. Mas de todos os métodos, eu acho o que passa mais longe, tá? E ainda, ele dá uma estimativa de gasto calórico basal. Mas de verdade, a bioimpedância para mim, nesse sentido, como ela tem muitos critérios para você poder fazer um bom exame, né?
4 horas de jejum, não ter consumido nenhum tipo de alimento ou bebida diurética nas últimas 24 horas, não ter treinado nas últimas 24 horas, tá? Como você tem condições especiais, cara, é um exame muito complicado para você usar esse dado para você prescrever. E finalmente tem a calorimetria, que é o que a gente usa no consultório. A calorimetria já te dá um dado mais legal. Como é que ela funciona? De um jeito muito legal. Ela mede proporção de gases. Entra tanto de oxigênio, sai tanto de oxigênio. Então você tem uma conta do oxigênio gasto. Ué, o que é a queima calórica? Não é a queima de glicose? Glicose mais oxigênio, CO2 mais água? Então se você tem quanto oxigênio entrou e quanto oxigênio saiu, você tem quanto oxigênio foi gasto. Se você tem quanto oxigênio foi gasto, você tem quanto de glicose foi gasto. Se você sabe o potencial calórico da glicose, você sabe quantas quilocalorias você gastou naqueles 10, 20 minutos de exame. E aí você tem uma estimativa do que é o gasto calórico do indivíduo. Legal, né? Smart, né? Muito bacana. Luiz, claro que uma máquina dessa, você vai ter um investimento 30, 40, 50 mil reais, né? Mas vai te dar uma precisão boa. Agora, o cálculo que a gente costuma fazer, se você perguntar, que a gente faz no consultório, é um cálculo de prescrição de acordo com a quantidade de massa muscular. Então, chave da sua pergunta, a resposta é Cunningham, com 2 N's, tá? Então você faz o cálculo de massa magra e prescreve para massa magra. E assim você consegue dar uma peneirada naquilo que é a resposta final do seu paciente. Mas lembra que o método é importante, é isso que faz diferença. Combinado? 10 da manhã, pessoal. Bora trabalhar? Temos que ir. Eu tenho que estar às 11 no consultório. Então dá tempo de eu comer, tomar banho. E ó, área. Então, não se esqueça de visitar o MAPS Interligas, né? Vocês vão encontrar todo o nosso programa de estudo para alunos de graduação, que é gratuito para os alunos de graduação. Você curtiu a camiseta? Lá você consegue falar com a gente, pedir uma camiseta para você. Tem nutrição, medicina, educação física, psicologia e fisioterapia. E logo menos, a partir de agosto, que é a nossa estimativa, a gente vai voltar com aulas regulares aí, a cada 15 dias pelo menos, para vocês não ficarem no marasmo aí sem aula. Tá bom? Beijo pra vocês. Bom dia. Com Deus aí. Fiquem todos bem. – 25 minutos de aeróbio. Cara, embaçou a janela. Vão pensar que tô fazendo coisa aqui no quarto. Bem que podia ser, né? Porque também é aeróbio. Chega de besteira. Galera do YouTube, esse foi o banha de hoje. Não esqueça, se você não gostou, deixa aí seu comentário. Se você gostou, curta. Seus views, suas curtidas orientam o que é a nossa liberação de conteúdo. Combinado? Beijão pra vocês. A gente se vê aqui no YouTube sempre que possível. E mesmo que impossível, né? Porque cardio, tem que fazer cardio, pessoal. Me escuta. Tem que. Até mais.